Como selecionar as habilidades da BNCC? Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos lá? Eu sempre faço uma pergunta. Para que tantas habilidades para cada componente da Base Nacional Comum Curricular BNCC? Deixando claro que eu gosto da BNCC. Acho que ela tem muita coisa boa. Foi uma lei que veio nos ajudar do ponto de vista didático. Acho ela bem didática, traz temas interessantes. Nos ajuda a pensar a educação básica como um todo. Nos ajuda a pensar sobre as experiências de aprendizagem, começando pela educação infantil. Então tem muita coisa boa na BNCC. Eu não vou falar aqui muito mais, porque a gente vai focar agora na questão das habilidades. Porque o entendimento de habilidade é você desenvolver, é fazer para ser hábil naquilo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui da vida prática. Eu me torno uma boa motorista de carro se eu realmente desenvolver essa habilidade. Para desenvolver essa habilidade, eu preciso de tempo. Eu preciso desenvolver uma série de atividades para poder me tornar hábil em dirigir. Agora pense, nós professores, 200 dias, 800 horas no mínimo. Será que a gente consegue em um ano dar conta de todas aquelas habilidades? E ainda lembrando, eu estou falando de habilidades, lembrando que a gente tem que fazer o alinhamento com as 10 competências gerais e ainda temos que fazer o alinhamento, no caso do ensino fundamental, de primeiro ao nono ano, ensino médio, das competências específicas por componente. Porque eu realmente só sou competente em algo quando eu desenvolvi tais habilidades. Não é assim? Vamos pegar um exemplo aqui de um ano da educação infantil e um ano do ensino fundamental. Vamos pegar o grupo 5, as crianças de 5 anos, e vamos pegar no ensino fundamental uma criança de 4º ano. Como é que no 4º ano, ou com 5 anos, que tem os objetivos de aprendizagem, a gente consegue pensar em áreas, em campos de experiência e em vários componentes com várias habilidades? 30, 40 habilidades. Tem componentes que têm muitas habilidades. Tem componentes que têm menos, mas são muitas habilidades. E aí eu fico me perguntando como é que o professor consegue fazer isso. É uma habilidade para cada plano de aula? Não tem condição. Não tem como. Se for professores de anos finais, ele tem às vezes 50 minutos ou dobra os 50 minutos que chamam aulas germinadas, né? Para desenvolver uma habilidade? Não tem como. Fruto dessa reflexão que eu trago para as formações, inclusive, eu comecei a discutir com os professores, os meus pares, como é que a gente poderia ser mais intencional, mais preciso, para dar uma qualidade na aprendizagem e não perder de vista o que a BNCC propõe. Porque nós não podemos, hoje, executar na sala de aula, no nosso plano de aula, algo que não esteja alinhado com a Base Nacional Comum Curricular. E aí nós começamos a pensar. Tomamos algumas decisões. Primeira decisão é, a gente precisa conhecer a turma que a gente tem. Então, se eu sou professor de educação infantil, de anos iniciais, de anos finais, né? Eu nem vou trazer o ensino médio aqui, porque tem outra lógica, preocupado com o Enem e tal. Vamos focar aqui até o nono ano. E aí a gente precisa fazer um diagnóstico preciso. Quando eu digo preciso, gente, é preciso mesmo. Pegar 4 ou 5 questões de cada componente, desenvolver atividades que traga, no caso da educação infantil, coordenação motora, né, oralidade, convivência. Então a gente precisa fazer diagnósticos mais precisos de leitura, de escrita. Agora não precisa ser diagnósticos tão grandes, mas que, com perguntas, com atividades que sejam colocadas ali, inclusive as habilidades do ano anterior e algumas do ano que vai acontecer. Eu sempre chamo a atenção de os estudantes chegam no 4º ano, mas eles estão com os conhecimentos do 3º. Eles chegam no grupo 5, eles estão com conhecimento do grupo 4. É fazer esse diagnóstico, conhecer essa turma com pontos estratégicos e intencionais para a gente poder colher essas informações. Feito isso, a gente levanta já, né, fruto do diagnóstico, as principais necessidades da turma e aí sim a gente vai fazer um estudo das habilidades. Nós precisamos pegar a língua portuguesa, matemática, história, geografia, ler todas as habilidades, todas. E ao ler, nós vamos percebendo que tem algumas que estão interligadas com outras. Nós vamos percebendo que há uma progressão também dentro das habilidades. Não fica tão difícil, não estou dizendo que é fácil, mas não fica tão difícil
fazer escolhas dessas habilidades, porque a gente foi para o todo. Eu não posso fazer escolha de habilidade apenas porque eu fiz uma primeira leitura, porque eu já me deparei com a primeira habilidade e achei que aquela é o suficiente. Não, eu realmente tenho que estudar todas as habilidades daquele componente. No caso da educação infantil, como nós temos poucos objetivos de aprendizagem, a gente precisa estudar, inclusive, nós precisamos até construir novos objetivos que fiquem mais claros aquele objetivo maior que a BNCC traz. Então, junto com os meus pares, nós organizamos um roteiro para facilitar essas escolhas. Então, eu vou convidar vocês agora a estar aqui comigo no quadro para que eu possa fazer uma exposição de como a gente faz essa seleção de habilidades. Vamos lá? Aqui é uma organização que a gente escolheu para facilitar a escolha das habilidades e, consequentemente, os próximos passos, ou em forma de roteiro, o que é que a gente vai fazer a partir dessas escolhas. Então, a gente coloca habilidades essenciais, objeto do conhecimento, datas, aulas e atividades. Isso para o ensino fundamental. Educação infantil, a gente vai colocar objetivo de aprendizagem, né? Nós vamos colocar as experiências de aprendizagem, data, aula e atividades. Certo? Por quê? A nomenclatura e a organização da educação infantil é um pouco diferente. Lembrando que a gente chamou aqui organização das habilidades, você pode chamar também de planejamento, porque isso é um planejamento, certo? Vou colocar aqui um exemplo de uma habilidade, o código alfanumérico, ensino fundamental 01 LP 16, tá? Quando a gente já sabe de qual a habilidade, a gente pode usar só o código alfanumérico, certo? Aqui, essa habilidade fala de ler e compreender. Tá? Bem, como eu falei, a gente precisa selecionar as habilidades. A gente estuda todas as habilidades que tem lá na BNCC e a gente seleciona. Quando a gente começa a selecionar, a gente até marca lá na própria BNCC, né, no organizador curricular, e passa para cá. Se você tiver no computador, você já vai copiando e colando. Se você sabe de qual, você coloca o código alfanumérico, que é, no caso aqui o exemplo, né, ensino fundamental, primeiro ano, língua portuguesa, habilidade 16. A habilidade fala ler e compreender. Continuando, diz que é em colaboração com o colega, com o professor. Então, essa habilidade fala disso. Essa é uma habilidade que a gente considerou essencial para o primeiro ano, que é ler e compreender, que realmente o primeiro ano precisa fazer isso, e ajuda e colaboração com os colegas e o professor, porque ele está adquirindo a leitura ainda. Então, a gente considerou como habilidade essencial. Aí, nós vamos para o objeto de conhecimento, que também a gente precisa fazer uma seleção. E eu sempre chamo a atenção, que o colega deve especificar o objeto de conhecimento. Eu não tenho problema nenhum de chamar de conteúdo, acho que a gente não deve ter esse problema, é conteúdo mesmo. Então, quando a gente analisa o objeto de conhecimento e vai especificar, facilita para organizar o conteúdo. Mas se você não quiser chamar de conteúdo, você pode dizer que especificou aqui o objeto de conhecimento. Como, por exemplo, tem um objeto de conhecimento que é protocolos de leitura. A gente considera essencial e está alinhada à habilidade, ler e compreender. O que é protocolo de leitura? É a gente entender que precisa ser organizado um processo de leitura para que esse estudante venha ler e compreender. Então, a gente especifica isso como: o que é protocolar? Né? É você registrar, é você organizar um passo a passo, certo? Então, como é que a gente pode botar um passo a passo da leitura aqui para essa habilidade ler e compreender? Então, vamos dizer, um passo é fazer leitura de contos de fadas, certo? Então, você especificou esse objeto de conhecimento, certo? Então, a habilidade essencial é ler e compreender, especificou o objeto de conhecimento, protocolo de leitura ou protocolos de leitura, leitura de conto de fada. Então, aqui já está demarcado que leitura de conto de fada é um objeto de conhecimento, né? E especificando esse objeto é realmente o conteúdo, porque leitura é conteúdo do texto Contos de Fada. E aí a gente vai para datas, aulas.
Uma habilidade ler e compreender é para pouca aula? É isso que eu falei anteriormente. Aí, de acordo quando a gente não estuda a BNCC e essas habilidades, o que é que acontece? A gente bota essa habilidade, bota apenas de um plano de aula e alguns planos de aula e acha que já deu, que já desenvolveu, que já ofereceu o verbo que você quiser usar, né? Só que ler e compreender é uma habilidade que ela precisa ser repetida o ano inteiro para o primeiro ano. Então ela vai vir um ano inteiro, porque ela é essencial. Nós já tivemos o quê? A reflexão e a decisão de entender que ela é essencial. Então, ó, quando tem datas e aulas, digamos que vocês vão trabalhar o trimestre. Então, ela vai vir no trimestre inteiro. Aí, o primeiro trimestre ela vai vir, o segundo e o terceiro. No caso aqui, a gente pode organizar o primeiro trimestre. Então, digamos que começou em fevereiro, né? Então, você pode ir colocando as semanas de 5 a 8 de fevereiro. E aí você vai dizer, olha, aqui eu vou dar 2 aulas com essa habilidade. Eu vou dar 2 aulas. Eu vou dar no dia 5 e no dia 7. E aí você vai desenvolvendo todo o trimestre com aulas e já com datas marcadas para essa habilidade e com esse protocolo. Quando chegar no próximo trimestre, você de repente já não vai mais ler conto de fadas, mas o objeto é o mesmo, protocolo de leitura, mas aí você vai fazer leitura de quê? De fábulas, leituras de poemas, de parlendas, né? E aqui, ó, por fim, você coloca as atividades. Se você vai dar 2 aulas que envolvem essa habilidade, esse objeto de conhecimento com foco em leitura, seja de conto de fada no primeiro trimestre, poemas no segundo, você vai colocar atividade aqui. E aí você já encaixa, por exemplo, se vai ser o material didático, livro didático, página 11. Se for folha xerografada, folha xerografada. Roda de leitura. Então, digamos que você vai fazer 3 atividades nessas 2 aulas. Por quê? No seu plano de aula, você vai colocar lá, que é a página 11 do livro didático, você vai fazer essa intervenção no seu plano de aula. Na folha xerografada também, que você preparou a atividade, você vai fazer quais as intervenções. Se é trabalho em dupla, em grupo, se vai ler um para o outro. Lembra que a habilidade fala que é ler e compreender com a ajuda dos colegas e do professor. Então é importante você colocar nas atividades em duplas, em quartetos, ora a turma toda como tem roda de leitura. Então você precisa fazer. A habilidade é fazer com o estudante. Ao final, né, quando você organiza o trimestre todo, é maravilhoso. Os meus colegas falam isso para mim, tá? Ana, eu consigo enxergar o trimestre inteiro, né? Eu consigo ver início, meio e fim. Inclusive aqui as atividades, ó, os anos que tem avaliação somativa, vocês também já incluem aqui os períodos, as semanas que vocês vão fazer as atividades somativas, tá? E aí, ó, vocês completam as habilidades, completam os objetos de conhecimentos, as datas do trimestre e já completam as atividades. Isso, gente, ajuda demais a gente dar qualidade na aprendizagem do estudante e o mais importante, né? Deixa o professor muito mais preparado, organizado para poder fazer um trabalho de qualidade. Agora que vocês viram, né, a forma como a gente seleciona essas habilidades, eu quero destacar aqui que isso aqui é só uma sugestão, é uma forma de fazer, mais uma forma. Você pode encontrar a sua, de repente a sua é até melhor do que a minha. Então aproveita, coloca no seu comentário aí como é que você faz para a gente poder trocar experiências aqui. E como a gente organiza tem facilitado bastante. Por quê? Porque o nosso professor, ele entendeu que para uma habilidade, ele precisa de tantas aulas. E aí, como ele é a autoridade do componente, é ele que domina, inclusive, o conteúdo do componente, ele já vai fazendo essa seleção. Olha, para essa habilidade eu preciso de 5 aulas, para aquela habilidade eu preciso de 8 aulas. E aí ele vai se organizando. Então a gente já consegue planejar, inclusive, o trimestre e
ele vai percebendo a qualidade da aprendizagem e isso vai dando um conforto. Porque assim, é desesperador você só ir cumprindo a habilidade por cumprir e não fazer o que tem que ser feito, tá certo? Então, se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha aí com os colegas e vamos fazer com certeza uma aprendizagem de qualidade para os nossos estudantes. Até o próximo!